Que maravilha. Acabaram os poderes da internet. Vou cancelar minha assinatura de 200 e sei quantos megabits por segundo para 10. Bom, vamos lá. Temos, então, vou mostrar para vocês um pouquinho o que tem de evolução nessa área de arquitetura de processadores. Tem vários só em detalhe. Cadê eu? Pronto. O que a gente tem de relevante nesses últimos 20 anos em termos de... Porque pipeline está lá na década de 80 ainda, entendeu? Então, o que aconteceu depois, da década de 90, nos anos 2000 e na década passada? A gente tem uma evolução dos processadores que eles têm apresentado alguns avanços tecnológicos, né? Então, que avanços principais são esses? Bom, recentemente, na ordem de tempo, né? Primeiro vieram as arquiteturas superescalares, né? Os processadores conseguem executar mais de uma instrução por ciclo. Isso se chama arquitetura superescalar. Temos arquiteturas concorrentes, que chamam arquiteturas VLW e arquiteturas multithreading ou simultâneas multithreading, que elas também querem executar várias instruções por ciclo. Nesse caso, dessas arquiteturas superescalares, VLW e simultâneas multithreading, a extração de paralelismo ela é totalmente transparente ao usuário, ou seja, você não percebe que isso está acontecendo. As instruções são executadas em paralelo e você não vê isso, ou seja, a percepção que você tem é que o programa está executando, está rápido, né? Mas você não tem que fazer diretiva nenhuma, não tem que programar nada, não toma conhecimento disso. Então, isso foi um grande investimento que foi feito pelos projetistas para conseguir melhorar o desempenho na execução dos programas. Bom, tem uma outra classe de ganhos bem recentes, que são os aceleradores. Tá? As GPUs, os Tensor Cores, aceleradores com FPGA, e eu devo falar um pouquinho para vocês a respeito disso na última aula. Tá? E o que mais temos? E os processadores viraram multicore, né? Antigamente só tinha um processador no encapsulamento, depois vieram 2, 3, 4, agora temos 48, acabei de ver outro dia. Então, isso é uma coisa que não para de crescer. E, embora o multicore seja aqui uma coisa recente entre os aceleradores, né, e os superescalares, eu vou falar primeiro do multicore para vocês. Ok? Perguntas? Dúvidas? Então, vamos aqui ver qual é a motivação do multicore. A ideia aqui, por trás disso, né, não é... deixa eu voltar aqui. Né? Sorry about that. A pergunta por que tem processador multicore? Basicamente, por que os processadores existiram? A gente, às vezes, tem umas coisas que a gente lida, né, que a gente está no nosso dia a dia, a gente nunca pergunta muito bem por que é assim, né? Bom, algumas coisas são escolhas arbitrárias, tipo, que lado da rua a gente dirige, né? Então, a gente dirige do lado direito, os ingleses dirigem do lado esquerdo. Isso é uma escolha arbitrária. Mas nem tudo são escolhas arbitrárias. A maior parte delas, na realidade, são motivadas por questões tecnológicas, né? Então, o que aconteceu com os processadores? Eles vieram encolhendo o tamanho do transistor. Eu já mostrei isso para você, tem lá a memóriazinha, né?
memória com 6 transistores, memória com 1 transistor, e também o processador, ele é composto por transistores. E aí, esses transistores ficaram cada vez menores e mais rápidos. Então, você tem também um aumento da capacidade de encapsulamento, dobrando a cada 18 meses, mais ou menos 1 ano e meio, né? Então, essa lei de Moore está terminando, né? Mas ela foi vigente durante muito tempo. Os processadores ficavam cada vez menores e cada vez mais rápidos. Tem um gráfico de performance a 2000 e qualquer coisinha, mas isso se estendeu pelo menos até 2010, um pouquinho. Essa curva é exponencial, né? Porque do lado ali do eixo Y, né, temos uma escala de 10. Então, um crescimento bem significativo do desempenho dos processadores em relação ao que nós tínhamos lá atrás, em 1985. Perfeito? Então, transistores menores e mais rápidos. Não, botão errado. A extração do paralelismo ela é invisível aos programadores. Como eu disse, os processadores superescalares, né, que eram os processadores já vigentes nessa época, eles faziam isso de uma maneira invisível aos programadores, aumentando, né, o número de instruções despachadas e terminadas a cada ciclo de relógio, e também com o aumento do número de estágios do pipeline. Nós vimos o nosso MIPSzinho, ele tem 5 estágios, mas os processadores comerciais chegaram a ter, em algum momento, até 30 estágios de pipeline. Tá? Tudo isso é para fazer com que o relógio ficasse cada vez maior e que as instruções fossem executadas cada vez mais rápido, apesar das perdas que você tem quando há uma predição errada de desvio. A gente vai ver isso, né? Quando há uma exceção. Tá? Então, essa técnica pipeline permitiu, então, aos projetistas aumentar a velocidade de relógio, diminuindo cada vez mais o que cada estágio fazia. E aí você tem lá no final o quê? Nós vimos que vamos ver também sobre a escalar que o desempenho é proporcional ao número de estágios do pipeline. O ganho de desempenho que você tem com o processador superescalar é proporcional ao número de estágios do pipeline. Mas isso não era absolutamente suficiente, né? Queria-se mais. Então, os processadores superescalares foram desenvolvidos com o objetivo de executar simultaneamente várias instruções no mesmo fluxo de execução. Então, ele examinava as instruções do programa objeto, programa em linguagem de máquina, encontrava as instruções capazes de serem despachadas simultaneamente, sem dependência de instrução, a gente vai ver isso também, e executava as instruções, às vezes, até fora da ordem original do programa. Essa execução fora de ordem, ela permitiu ganhos de desempenho, mas, recentemente, ela trouxe problemas, porque ela foi explorada através de diversos mecanismos, chamado meltdown, tem outros exploits aí que tentam, né, ler o conteúdo da memória que, teoricamente, o processador não teria acesso. A gente não vai chegar a falar sobre isso, sobre essas técnicas de exploit moderno das arquiteturas que executam fora de ordem, mas nós vamos ver um pouquinho. Mas tem um texto disponível, vou deixar um texto disponível lá na página do AVA para vocês, para quem se interessar. Então, a gente tem que a realidade daquele momento era essa, tá? Então, o desempenho podia ser melhorado se o programador ou o compilador ajustasse a ordem de execução das instruções também e o layout dos dados para melhor mapear na arquitetura e na memória cache. Tá? Então, se você tinha uma estrutura de dados que cabia exatamente numa linha da cache, aquilo era uma coisa bem interessante. E os códigos antigos executavam, mesmo com desempenho não ótimo, né? Caso o compilador, né, o programador não fizesse
esse ajuste, né, nos dados e nas instruções. Fluxo típico de instruções, mas os processadores superescalares, mesmo assim, eles não despacham muito mais do que 4 instruções, às vezes 6 instruções por ciclo, não apresentam muito ganho adicional na maior parte das aplicações. Tá bom? Então, essa era o quadro que tinha na época. Eu já estou mais ou menos introduzindo o assunto do processador superescalar. Tá? E chegou lá, esse hoje em dia, bem hoje em dia, esse artigo, eu fiz esse slide baseado num artigo, né, e esse artigo já não é tão recente, mas naquele momento, lá atrás, né, o progresso do desenvolvimento dos núcleos de processadores estava limitado por uma questão, a potência. Tá? Os processadores, em 2000 e pouquinho, né, esse artigo mais ou menos dessa época, dissipavam em torno de 100 watts de potência, hoje em dia chega até uns 150. O que se acreditava é que, ao reduzir o tamanho dos transistores, o consumo iria diminuir, porque menor o transistor, menor o consumo de energia. Isso seria verdade se os processadores encolhessem e você não fizesse mais nada com o espaço físico disponível. Normalmente o die, né, é uma coisa de 1 centímetro por 1 centímetro, às vezes mais um pouquinho do que isso. Mas aí você, se ele fosse encolhendo junto, né, isso seria uma verdade. Mas na prática, né, você acabava utilizando, colocando mais transistores, aumentando a memória cache, fazendo colocando outras componentes que estavam fora do processador, a ponte norte, ela entrou lá também, alguns já têm até controlador gráfico. Então, em vez de você ficar lá com mais espaço, de repente vem um monte de turma ocupar aquele espaço vazio e os processadores começaram a aquecer. Tá? Então, você tinha que melhorar a refrigeração. E o limite, qual era? Você quer refrigerar o seu processador com a ventoinha. Você não quer estar botando nenhum gás ali, né? Nitrogênio, aquela coisa toda, para ter que trabalhar, desculpa, com o seu processador. Então, a coisa ficou complicada. Os processadores aumentavam cada vez mais a frequência, 4 GHz naquela época, até mais um pouquinho do que isso, e aqueciam demais, estava ficando difícil refrigerar, e eles iam encolhendo, e o que eu faço com essa área disponível? O que eu coloco dentro do mesmo chip? Perfeito? Ops, errei. Botão errado. Aqui tem um gráficozinho também de potência, né? Potência em watts, e o aumento da potência ao longo do tempo. Esse artigo é mais ou menos de 2005, tem os dados lá de 2003, né? Então, a potência dos processadores da Intel ao longo do tempo, chegando lá perto de 100 watts, hoje em dia passa um pouquinho disso. Mas vamos lá, hoje em dia a gente tem um TDP, né? Thermal Dissipation, alguma coisa. E lá, mais uma vez, a curva do desempenho está aumentando o desempenho, aumentando o consumo. Então, aqui ele faz uma análise tipo o seguinte: o que a gente tem de carga de trabalho para os processadores, né? Com a internet, a necessidade de servidores capazes de manipular um grande número de solicitações aumentou drasticamente. Então, vocês têm que fazer acesso à página web, serviços de arquivos, banco de dados. O aumento dessas requisições fez necessário aumento do número de processadores, requisitando mais espaço lá no CPD e mais refrigeração. Naquela época, não havia ainda uma demanda de vários processadores para a computação pessoal. Não tinha essa... O smartphone estava sendo lançado, né, da Apple. O que mais? Tantas coisas aconteciam, mas o computador em si, pessoal, ele fazia uma coisa de cada vez, né? Hoje em dia que a gente quer mais ou menos o multimídia, por exemplo, agora eu estou usando navegador, está transmitindo
capturando meu som, minha imagem, transmitindo para vocês pela internet. Eventualmente tem uma série de processos rodando aqui em background. O meu processador hoje em dia faz um monte de coisa. Naquele tempo não era assim tão evidente a necessidade de vários núcleos, né, em um processador desktop. Então, ele começa a análise dele pelos servidores. Aí tenta falar que, por exemplo, quando você vai acessar uma página web, você dispara uma thread para cada cliente que está chegando. Então, você tem uma base de dados comum, tem uma quantidade de páginas que eventualmente está carregada em memória, e para cada cliente que chega, dá uma thread diferente, ou seja, vai estar em um ponto diferente da linha dos dados, né, e também do programa em si, que vai estar atendendo a cada usuário exclusivamente. Então, você tem uma demanda aí de várias threads executando em paralelo. Tá? E ele tenta fazer uma análise de como é que você fazia isso. Você tinha dois chips separados, né, conectados entre si por um barramento, usando uma mesma placa, usando a mesma memória, compartilhando a mesma rede, os mesmos dispositivos de entrada e saída. E percebeu-se, então, que todo sistema com dois processadores poderia usar menos potência equivalente a dois computadores separados, né? Depois ele compartilhava memória, HD, periférico, suprimento de energia. Então, a pessoa começou a desenvolver placas que tinham dois chips para atender esse tipo de demanda. Os data centers, então, são cheios de servidores que têm limitações de espaço físico, estrutura para fiação, necessidade de refrigeração. Quanto mais processadores são adicionados, maior a necessidade de expansão. Com o uso dos CMPs, que é um outro nome para o multicore, chama Chip Multiprocessor em inglês, a ideia de compartilhamento dos recursos diminui essa necessidade, além de uma redução do consumo de energia. Então, o primeiro objetivo dos CMPs era reduzir o espaço utilizado nas torres de servidores, implementando para isso dois ou mais processadores superescalares juntos em uma única unidade. A performance, então, por unidade de servidor, a unidade de volume, ela foi incrementada. Então, percebeu-se, então, a economia de energia, pois os processadores unitários convencionais podiam compartilhar uma única conexão com o resto do sistema, reduzindo a quantidade de comunicação rápida necessária. A AMD e a Intel, que são os grandes players, né, desenvolveram, então, processadores que compartilhavam não só recursos de hardware, mas também recursos da interface, dos núcleos e dos microprocessadores. Basicamente, então, um CMP, ele veio, surgiu essa ideia por conta da carga de trabalho que tinha paralelismo explícito em termos de threads, né, de nível médio, que eles chamam, ou em termos de processos mesmo, e você não tinha que programar nada disso para extrair esse paralelismo, né? Ele já surgia naturalmente com as diversas tarefas que o servidor fazia. Então, quando o CMP substitui um uniprocessador, é possível alcançar um throughput igual ou melhor, com apenas metade da velocidade do clock original. Então, a pergunta é, por que dois processadores economizam mais energia do que um processador? Não está aqui no slide, talvez foi uma falha minha, mas a equação que permite que você que determina a energia do computador é um meio de C, que é a capacitância, tensão ao quadrado multiplicado pela frequência. E ele tem o hardware, né, tem uma característica que é a seguinte: uma redução linear na frequência permite que o processador possa trabalhar na metade da tensão. Tá? Como esse custo da potência, né, ela está é proporcional ao quadrado da tensão, quando você diminuía pela metade a frequência, você diminuindo a tensão pela metade, na verdade você tinha uma economia de 1/4 na potência. Então, dois processadores trabalhando na metade da frequência consomem metade da energia de um único processador trabalhando no dobro da frequência. Porque ao diminuir a frequência,
você também diminui a tensão. E aí você consegue ter, em termos de quando você tem várias tarefas sendo executadas, ter o mesmo throughput, ter o mesmo desempenho, e o consumo de energia cai à metade. Então, ele está tentando explicar aqui que você pode levar até 2 vezes mais tempo para atender cada requisição individualmente, mas o throughput, quer dizer, a capacidade do sistema como um todo de atender, ele não se altera, tá? Porque tem 2 requisições sendo processadas ao mesmo tempo. Então, você, em vez de enfileirar essas 2 requisições, fazendo cada uma delas na metade do tempo, você pode fazer as 2 em paralelo, levando o dobro do tempo. Tá? Basicamente, é o que está dito nesse slide, nessas letrinhas todas aí. Então, a gente... esses slides todos, é para dizer o seguinte: o multicore surgiu porque as demandas, as cargas de trabalho, elas se modificaram, elas ganharam um paralelismo explícito, natural, que a gente chama embaraçosamente paralelo, vamos dizer assim, que você não tem que fazer nada, já tem lá paralelismo, e que percebeu-se, havia um espaço disponível nos encapsulamentos, nos chips, e percebeu-se que 2 processadores da metade, trabalhando na metade da frequência, faziam o mesmo trabalho com o processador, trabalhando ao dobro da frequência, né, nessa frequência, e gastando um quarto, metade da energia, porque cada um gasta um quarto, né, gastando metade da energia do processador original. E isso deu um grande impulso, então, a surgir primeiro os dual-core, depois surgiram os quad-core, octa-core e assim por diante. Tanto que, hoje em dia, você tem celulares, né, com 8 núcleos, é comum. Você pega o seu celularzinho, né, e ele vai tá rodando com 8 núcleos de processador num único chip. Então, faltou só a equaçãozinha, né? P é meio de C, V ao quadrado, vezes F, C é a capacitância, V é a tensão, F a frequência. Perguntas dos nossos bravos 23 assistentes? Dúvidas? Tá. Essa aula, mais ou menos, quer dizer, esses slides todos, é mais ou menos para contar essa história. A gente já está acabando aqui. Posso ir, então? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisa. Nada. Bom, então, para as cargas de trabalho que diz aqui, continua orientada a throughput, pode-se conseguir mais potência por desempenho e performance por área do que em um chip levando-se... É o contrário, tudo bem. Performance por potência e performance por área, tá? Do chip levando-se ao extremo conceito de que a latência não é importante, construindo-se um CMP com muitos núcleos, ao invés de poucos núcleos grandes. Nesse caso, a utilização de processadores superescalares não se faz necessária. Sim, ele também levanta a hipótese de você nem usar processador superescalar, de usar processadores escalares. Existem alguns projetos, alguns processadores que fazem trabalham nessa filosofia. Uma ideia dos aceleradores, tipo... tinha o Xeon Phi da Intel, e tinha 64 núcleos de processadores que não eram superescalares. Tá bom? Essa ideia, ela foi implementada numa linha de processadores da Intel. Então, em vez de ter processador superescalar, eu posso ter, na verdade, processadores escalares, mais simples. Mas, hoje em dia, na prática, os processadores, todos os núcleos que estão no chip, né, no mesmo chip, são superescalares. Nem precisam ser escalares para caber dentro do chip. Tá? E também você trabalhar com vários núcleos dentro de uma pastilha só, ela tem uma facilidade. Você, para programar em paralelo, né, aí sim, explicitamente em paralelo, você tinha que ter um cuidado muito grande com sincronização, com acesso às variáveis compartilhadas.
porque esse acesso era feito na memória principal, é um acesso muito caro, muito lento. Quando você traz vários núcleos para dentro do mesmo chip, essa comunicação se faz na cache nível 3. Lembra que a gente viu lá L1, L2, L3? Então, essa comunicação sendo mais rápida, o impacto de você não programar tão bem, ou não tá, o impacto das operações de sincronização, ele é bastante diminuído. Então, você, ao programar em paralelo, usando multicores, isso ficou muito facilitado, já que o custo de comunicação entre as threads ficou menor, ficou mais barato, ficou mais rápido. Tá? Então, uma outra vantagem aí do multicore. Aqui tem um desenhozinho, tá meio apagado, né? Ele tenta mostrar para vocês como seria aqui o processador antigamente, um único núcleo, com um banco de registradores, a cache nível 1, dividido em instruções e dados já, e uma cache nível 2. Depois se evoluiu para o CMP lá, que já tem lá a cache de nível 1, nível 2, já ainda está faltando particular para cada núcleo, está faltando ali uma cache compartilhada, que é expresso lá na figura C, né, em que você tem a cache nível 1 individual e a cache nível 2 compartilhada, mas na realidade hoje em dia a gente tem que seria o B, né, como a cache de nível 3, assim que é processador hoje em dia. Você tem a cache nível 1 e nível 2 privadas de cada núcleo e a cache nível 3 compartilhada para fazer a comunicação. E o exemplo 4 seria o processador multithread, que a gente vai estudar, que é o simultâneo multithread, que é um processador capaz de executar mais de uma thread. Por exemplo, você tem um processador com hyperthread, né, que eles chamam, é um tipo de simultâneo multithread em que você tem cada processador executando até 2 threads simultaneamente, cada núcleo. Então, você vê lá 8 processadores virtuais, são 4 núcleos físicos, e cada núcleo podendo executar até duas threads. Então, os desenhos estão um pouquinho desatualizados, né? Então, o uso do CMP não necessita de um esforço muito grande de engenharia, porque você só tem que carimbar, né, cópias adicionais do núcleo. Cada vez que vai diminuindo o tamanho dele, você muda para cá, dá um jeitinho, só arrumar a casa, né, que cabe tudo lá dentro, né, simplificadamente. Tá? O projeto da placa tem poucas mudanças. Você tem um aumento de I/O, então você tem que ter necessariamente uma interface de rede, um acesso aos discos maior, porque você tem vários processadores demandando informação do disco e da rede, né? Então, é muito fácil você evoluir e seguir adiante. Você não tem que reprojetar o núcleo, apenas colocar mais núcleos no mesmo chip. O throughput computacional é excelente lá. A relação potência-desempenho ela pode ser conseguida sem modificação dos softwares, tá? Devido ao que é o número de threads dependentes obtido pelas aplicações multithreads existentes. Então, a mudança desse perfil das aplicações permitiu. E também a latência crítica computacional, que quando você tem que acessar um dado que demora muito, ou você acessa uma região crítica, você tem que paralelizar, esconder esses acessos mais demorados, né? Esse CMP torna esse processo mais fácil, devido à latência menor de comunicação na cache de nível 3, que pode ser conseguida nos modernos multicores. Ok? Então, meia horinha para falar a respeito disso, não mais do que isso. E alguma dúvida, alguma pergunta, seja... adicionalmente, os processadores multicore, hoje em dia, o que eles têm? Eles têm um controle de tensão e frequência de cada nó. Então, se eventualmente você tem poucas threads, poucas tarefas para os processadores executar, você pega a velocidade de um núcleo e você aumenta a frequência dele, aumenta a tensão de trabalho dele também. Ele vai começar a dissipar mais
E ele vai fazer o quê? Vai usar a capacidade do chip de dissipar essa potência e ele vai usar toda essa capacidade de dissipação. E aí os outros vão ficar ou dormente ou trabalhando na frequência bem mais baixa. Aí, quando você tem um número de threads maior entrando, executando, ele vai diminuir a frequência e a tensão, vai aumentar a frequência e a tensão dos outros, até o limite de dissipação que é permitido pelo encapsulamento. Tá? Então, a gente vai ter esse controle dinâmico, ou seja, você ainda tem essa facilidade de usar o recurso que você tem lá dentro ao máximo, ou seja, tipo, não fica limitado a uma determinada frequência e tensão de operação. Tem poucas coisas para fazer, vamos fazer essas coisas mais rápido, vamos desencantar isso, nos livrar dessas tarefas, acelerando a tensão e a frequência de um determinado, ou um ou dois núcleos, quantos forem necessários. Os outros ficam dormentes, lá sem fazer nada. Tem muitas threads, tem muita tarefa em paralelo, aí coloca todo mundo mais ou menos na mesma frequência e na mesma tensão de operação, para você também despachar essas diversas threads o melhor possível. Então, esse ponto de operação ele pode ser selecionado individualmente para cada núcleo. Ok? É isso. Dúvidas? No doubts? No questions? Tudo tranquilo? Posso ir adiante para o próximo ponto? Ok. Tá, então, reforçando, então, esse conjunto é para explicar por que o multicore existe, por que a gente chegou lá. Não foi por acaso, não foi uma escolha arbitrária, foi uma conjunção de fatores que permitiu a gente utilizar e permite a gente utilizar os multicore com um grande sucesso hoje em dia. Ninguém mais fala em uma arquitetura que não seja multicore. A maior parte desses núcleos que nós falamos agora são processadores superescalares. O que são os processadores? Eles procuram, eles tentam executar mais de uma... eles procuram executar mais de uma instrução por ciclo. Tá? Então, isso é uma forma de extrair paralelismo sem que você precise programar em paralelo. Lembrando para vocês que essa geração está acabando, ou seja, você não vai mais conseguir extrair tanto paralelismo se não programar explicitamente em paralelo. Para isso, você vai precisar de uma linguagem, uma biblioteca de programação paralela. Então, para isso, você vai ter que fazer o curso de programação paralela do professor Gabriel, tá? Para poder usar. Ou tem alguns outros professores com os cursos concorrentes, mas o meu é melhor, é claro. Tá? Então, o professor superescala extrai automaticamente, mas ele já chegou no limite. Então, para você extrair mais paralelismo, conseguir melhor desempenho dos seus processadores, você vai precisar apelar para a programação paralela. Tá? Mas vamos ver o que são esses processadores superescalares. Tá ok? Aqui são os vários tipos de arquitetura avançada que a gente tem. O multicore, que eu já mostrei para vocês, né, compartilhando a cache nível 2 ou nível 3, normalmente é nível 3. Os superescalares, que executam várias instruções por ciclo, por hardware, tá? Com a ajuda também do software, né? Para ordenar as instruções da maneira adequada. Tem as VLW e as SMT. A gente vai estudar hoje um pouquinho do superescalar, depois termina na terça-feira e a gente começa VLW, SMT e termina isso tudo provavelmente na quinta-feira que vem, e na outra terça a gente fala dos aceleradores para vocês. Tá? Porque isso é o que movimenta o mercado hoje em dia. Isso que você vai encontrar. Você vai usar um processador superescalar. Se você não conhece o que é isso, se você não sabe
você vai não fazer algumas coisas importantes. Por exemplo, você tem que usar o menos O3, que é a opção de otimização. Ela é importante para que o seu programa execute melhor no processador superescalar. Se você esquecer isso, ele vai executar, mas não com tanto desempenho. Então, o que é um processador superescalar? Nós até agora vimos um processador que só tem um pipeline. O processador superescalar ele tem mais de um pipeline. Então, ele busca, decodifica, executa, escreve resultados de várias instruções simultaneamente. Para que isso seja possível, além de contar com várias unidades funcionais, tem várias ALUs lá dentro, diversas mudanças devem ser feitas na arquitetura do processador. Eles possuem compatibilidade binária com os processadores antigos, escalares, né? E a gente foi uma transição, vamos dizer assim, suave, né? de um modelo para outro. O número de instruções paralelas é entre 4 a 6, sustentado, né? Porque as instruções, para serem executadas em paralelo, elas têm que ter atender algumas condições. Por exemplo, deve ser respeitadas as dependências de dados. As instruções que dependem de resultados gerados por instruções anteriores não podem ser executadas em paralelo. Se tem uma instrução que faz, sei lá, A igual a B mais C, faz C igual a... faz E igual a D mais A, tem uma dependência aqui nessa variável A. Então, o A que vai ser gerado pela primeira instrução, a segunda vai ficar esperando. Então, o valor que a primeira instrução vai passar para a segunda, necessariamente implica que a primeira instrução tem que ser executada antes da segunda. Então, a dependência de dados limita o paralelismo. Tá? E também tem um outro tipo de dependência, chama dependência falsa, que ela tem que ser resolvida adequadamente. Ou seja, para que o processador possa executar as instruções em paralelo, tá? As dependências falsas têm que ser resolvidas. Vou explicar o que é dependência falsa daqui a pouquinho. No caso de uma instrução de desvio ser executada especulativamente, isto é, se o desvio ser predito estático dinamicamente, as instruções posteriores não podem modificar os registradores ou qualquer posição de memória, até que se tenha com certeza o resultado do desvio. E então a gente vai acontecer o seguinte: a gente vai estar você vai, por exemplo, o que o processador superescalar faz? Você tem um desvio. Como ele está executando mais de uma instrução por ciclo, ele está buscando 2, 3, 4, pode ser que aqui no meio tenha alguma instrução de desvio. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai chutar o resultado daquele desvio. Vai dizer, esse desvio aqui vai ser tomado. Tá? E vai lá buscar a instrução do alvo do desvio, do jumping, do goto, do deno, né? Vai lá para aquele ponto lá e vai começar a buscar as instruções. De repente você percebe, não era isso, não, aquele desvio não foi tomado, não. Aí você tem que jogar todo aquele serviço que você fez fora e não pode deixar que essas instruções que são executadas, a gente chama especulativamente, elas alterem o banco de registradores ou a memória do processador. Então, você pode até ir calculando, guardando o resultado, mas num determinado momento você só vai poder atualizar esses valores no banco de registradores e na memória se você tiver certeza que o desvio foi predito corretamente. Então, as dependências de controle, elas são um problema nos processadores superescalares e as dependências de dados são outro tipo de problema no processador superescalar, para impedir que o processador execute. O terceiro problema é o que que existe, é a dependência, é o conflito estrutural. É você ter, deixa eu mostrar lá no pipeline, né? Mais de um estágio usando a mesma unidade funcional. Aqui a gente vai ter o problema de várias instruções usando a mesma unidade funcional. Então, de cara, você tem que duplicar, triplicar, quadruplicar o número de unidades aritméticas e lógicas
Normalmente elas são especializadas, algumas inteiras, de ponto flutuante, de desvio, etc., para que elas possam executar sem conflito de recurso. Tá? Lembrando nas aulas lá do nosso pipeline. Perfeito? Perguntas? Então, recapitulando, né, a gente tem lá a dependência direta, está lá o primeiro caso, as antidependências, as dependências falsas. Ela, como eu havia dito lá atrás, elas não são um problema quando só tem um único pipeline, mas quando você tem mais de um pipeline, quando você começa a executar as instruções fora de ordem, isso pode se tornar um grande problema. Ok? Todo mundo está lembrando dessas dependências. Então, antidependência ou dependência write after read, né? A antidependência é quando você escreve um registrador que é lido uma instrução anterior. A dependência de saída, ou write after write, é quando você escreve um registrador que é escrito pela instrução anterior. Perfeito? Então, aqui, o R2, no caso, é o registrador em questão, aqui o R1, está ressaltado que é a dependência direta. Qual o problema da dependência direta? Eu não posso, tá, pegar o R1 e essa instrução de sub e executar antes do DAT. Tá? Vai dar problema. Não vai funcionar. E aqui, se eu trocar a ordem de execução, esse valor de R2, que deveria ser o valor velho, se eu executar o DSUB antes do DAD, o valor passa a ser o valor novo. E também vai executar o programa errado. E aqui é a mesma coisa. As instruções estão depois do DSUB, tem que ver o valor novo do DSUB. Se eu trocar a ordem com o valor antigo, vai dar uma confusão. Perfeito? Então, o que você faz para resolver o problema da dependência falsa? Que é a antidependência e a dependência de saída. Você usa uma técnica chamada de renomeação. Deixa eu só fazer aqui fazer um recap aqui para ver o que eu falei a respeito disso. No pipeline para vocês, eu cheguei a entrar em detalhes aqui sei que eu falei um pouquinho de dependência, né? Eu falei em escalonamento de código, mas não falei em renomeação. Tá bom. Bom, então, para resolver o problema da dependência, você renomeia o registrador. O que acontece na realidade? Olha só, se você olhar no slide anterior, olha só, eu estou aqui no último caso, estou escrevendo um registrador, depois estou escrevendo de novo em cima dele. Cara, se eu não preciso desse valor, esse valor é tão temporário assim que eu... Na verdade, você, quando escreveu no R1, você vai eventualmente ter uma instrução entre as duas que vai usar aquele valor. Provavelmente essa DSUB será a terceira instrução. Mas já que você está queimando aquele valor, que é um valor temporário, eu não posso, em vez de usar de R1, escrever isso no outro registrador, tá? Vou usar R10, R11, tá? Isso, e no caso ali da antidependência, eu também estou escrevendo no R2, não tem outro registrador sobrando aí que você pode botar o teu dado, em vez de você estar escrevendo um registrador que está sendo logo lido ali pela instrução anterior. Então, você faz uma técnica que chama de renomeação. Vamos renomear, vamos usar outros registradores para que a gente possa trocar a ordem da execução dessas instruções. É tudo isso que a gente quer, trocar essa ordem. Tá? Então, a gente vai fazer, aqui no caso, tem um código original, DAD R1, R2, R3, R4, né? E eu vou renomear. Onde eu perceber que tem uma antidependência, aqui no caso tem uma antidependência aqui, ó, dependência falsa, do I3 com I1. Eu vou pegar esse cara e renomeio, eu uso o registrador R7. E dali por diante, todo mundo que usava R2 vai ter que passar a usar o quê? O R7. Claro. Tá? Aqui tem um que o R4 e R4, a dependência de saída, que eu falei antes. Tá? Então, em vez de botar o R8, todo mundo ali por diante passa a usar o R8. Isso pode ser feito, desculpa, pelo hardware ou pelo software.
Quando é o software compilador que faz isso, ele renomeia as instruções para você, de modo a que tenha mais liberdade para reordenar essas instruções. Tá? E o que acontece quando é feito por hardware, que o número de registradores físicos implementados no processador é maior do que aquele conjunto de registradores que o programador vê. Por exemplo, no MIPS, se você tem 32 registradores que o programador enxerga, quando você tem a implementação física do processador, ele vai ter 64 registradores, para facilitar também essa renomeação. Então, o programador esgota, o compilador esgota os 32 registradores, e o hardware faz a renomeação automática e utiliza um número maior de registradores físicos do que o número de registradores arquiteturais, que a gente chama assim. Está claro isso? Tá, a gente vai começar. Até agora foi uma coisa muito mais. Ih, foi bagunçado esse slide. Sorry about that. Um outro exemplo aqui de renomeação, com instruções de ponto flutuante, está usando registradores de F2, F4, e aí vai fazer a mesma coisa aqui, vai renomear aqui de F4 para F14. Aqui uma outra renomeação em cima do mesmo registrador, porque tinha uma outra dependência, e você vai, então, trocando os registradores de modo a permitir que as instruções sejam executadas fora de ordem ou reordenadas também já pelo compilador antes da sua execução. Então, renomeação é uma das técnicas que você emprega para otimizar, ela pode ser feita por software ou por hardware, e ela vai permitir que você vença essa limitação inerente aos programas, que é inerente aos programas, que é a dependência falsa do teu código. Outras modificações que você tem que fazer no teu processador escalar para que ele se transforme em processador superescalar é aumentar a largura do barramento, para que eu busque o número de instruções maior ou igual a que serão executadas em paralelo. Deve-se utilizar esquemas de predição dinâmica para aumentar o paralelismo disponível no código. Deve-se poder decodificar diversas instruções simultaneamente a cada ciclo de relógio para ver quais são os operandos que elas estão utilizando, que unidades funcionais elas se destinam. E o banco de registradores, lembra que eu mostrei para vocês que o banco de registradores, lá no MIPS, ele tinha várias portas de leitura e de escrita? Então, quando você está trabalhando com o processador superescalar, esse número de portas tem que aumentar. Por exemplo, se você está trabalhando com 2 instruções por ciclo, você vai ter que ler 4 operandos e escrever 2 resultados. Você tem 4 instruções por ciclo, você tem 8 operandos de leitura e 4 de escrita e assim por diante. Então, esse banco de registrador ele cresce. O contrapartida dele crescer é que ele fica mais lento. Você pode ter problemas com isso em algum momento. Tá? E também é muito comum você ter um esquema de renomeação de registradores em hardware para resolver o problema de dependências falsas. Então, você tem predição de desvio dinâmica feita em hardware, você tem um aumento da largura do barramento de busca de instruções da cache, você faz renomeação em hardware, você tem banco de registradores com diversas portas, você decodifica várias instruções por ciclo, entre outras que mais? Entre outras coisas, tá? Bom, deve ter um estágio adicional no pipeline, outro estágio de codificação e instrução, para as instruções aguardarem seus operandos, ficarem prontos, e haver unidades funcionais disponíveis para executar essas instruções. Bom, vamos lá. Como você vai ter várias instruções executando ao mesmo tempo, e você vai mudar a ordem de execução das instruções, pode acontecer algumas instruções não terem os operandos prontos ainda. Então, essas vão ficar esperando. As que têm operandos prontos vão na frente, executam na frente. E aí, elas têm que ter um lugarzinho para elas ficarem esperando a vez delas executarem. Elas estão esperando pelos operandos e também que haja unidade funcional disponível. Esse lugar que
que ela fica esperando, chama janela de instruções. Tá? O número de unidades funcionais, já falei, né? Repito, deve ser maior do que o número de instruções que se deseja executar em paralelo. E você, na hora de acessar a memória, você tem que fazer uma filazinha para os loads do store, lembrando que as arquiteturas com pipeline normalmente são arquiteturas RISC, então as únicas instruções que vão à memória são load store. Então você faz uma fila para otimizar os acessos à memória. Deve ainda ter mecanismos que permitam que as instruções executadas fora de ordem terminem, ou seja, sejam retiradas na mesma ordem especificada no código original. Finalmente, você pode usar o escalonamento por software para melhorar o desempenho da sua arquitetura. Não esqueça de usar as opções de compilação para essas coisas. Tá? Então, aqui hoje, eu acho que tá. Por hoje aqui, mais ou menos, tá bom para a gente começar a nossa conversa. Aqui tem um diagrama em blocos de um processador superescalar. É um MIPS, por um acaso. É um MIPS R10000, que é uma arquitetura MIPS 64. Vamos dar uma olhadinha com calma aqui nessas nessa arquitetura, nessas modificações. Vamos lá. Aqui tem um predecodificador de instruções, não é um grande... tem várias arquiteturas, mas isso não é exclusividade das arquiteturas superescalares. O que tem? Tem uma cache secundária de nível 2, que nesse caso está fora do chip. Busca de instruções, 4 instruções são buscadas por ciclo e colocadas aqui na memória cache de instruções. Como todo processador com pipeline, a cache de instruções é separada da cache de dados, que está aqui do outro lado. Tá bom? Você tem uma cache com 32 KB, com associatividade 2, que é capaz de fornecer 4 instruções por ciclo, então, para o processador. Não quer dizer que a linha dela tenha um tamanho de 4 instruções, mas é comum que o tamanho da linha, mais ou menos, tenha um match, né, que seja mais ou menos idêntico ao tamanho do número de instruções. Então, seriam 4 vezes 8, nesse caso, seriam uma linha de 32 bytes, tá? Mas pode ser 64, 128, mas pelo menos, né, vai ter que ter 32 bytes. E aí você vai 32, 4 instruções, 32, não, 4, 16 bytes, desculpa. Tem pelo menos 16 bytes de largura, mas pode ser 32 ou 64, não é necessário que o tamanho da linha seja igual ao tamanho do número de instruções que você busca, mas tem que ser pelo menos isso, tá? Então, está buscando 4 instruções por ciclo na cache e vai enviar para uma unidade de decodificação e predição de desvio. Então, ela descobre, ela chuta para onde você vai buscar as próximas instruções, vai lá na cache e diz, quero as próximas 4 instruções desse endereço aqui. Então, já tem uma decodificação e uma predição de desvio, que é feita nesse estágio. Tem um estágio intermediário aqui, que é o estágio de renomeação, que é a renomeação por hardware, é feito com uma coisa chamada tabela de renomeação. Aí você tem... A gente vai falar melhor sobre essa tabela de renomeação, mas ela basicamente mapeia o registrador arquitetural, que é especificado na instrução, para um registrador físico, que aqui no caso, olha só, tem 64 registradores físicos de ponto flutuante e 64 registradores físicos inteiros. Então, ele tem um dobro de processadores físicos em relação ao número de processadores arquiteturais, para facilitar essa operação de renomeação. Ok? Aqui, no caso, ele não tem uma fila só, ele tem 3 filas. Tem uma fila de instruções inteiras, uma fila de instruções de ponto flutuante e uma fila de load store, tá? De instruções de acesso à memória. Ora, as instruções vão acessar, então, são instruções que são buscadas, decodificadas, os
registradores são renomeados, vão para a fila e vão buscar os operandos já renomeados no banco de registradores, quando então vão ser executadas nas unidades funcionais. Aqui tem duas unidades, tem duas ALUs inteiras, tem uma ALU que é inteira também, mas ela é exclusiva para cálculo do endereço de memória do operando, das instruções de load store. Você tem três unidades ponto flutuante, uma de soma, uma de multiplicação e uma de divisão em raiz quadrada. A cache de dados fornece os dados tanto para o banco de registradores de ponto flutuante quanto para o banco de registradores inteiros. E aqui a gente não vê uma lógica para colocar em ordem de volta as instruções, porque, se eu não me engano, esse processador tem algumas restrições na execução e não executa. Ele não tem um buffer de reordenação, tá? Não me lembro agora exatamente por quê, mas não tem. Mas ele tem, então, algumas dessas facilidades que eu nomeei, que eu elenquei, para um processador superescalar. Então, você pega um processador computacional, evidente que são os projetistas que fazem isso, você tem que ter isso em silício, né? Leva algum tempo para fazer essas modificações, esse projeto. O que mais? Então, esse é um exemplo de um processador bem simples, superescalar, e algumas das modificações que foram feitas. A ideia nossa, na próxima aula, é estudar em detalhes o que é a renomeação, o que é essa busca em paralelo, como é que ela é feita, as possibilidades, os avanços e outras coisas mais, além da gente estar... a gente vai ver, então, esses detalhes. Eu vou começar um pouquinho mais, né? E volto aqui de novo, por exemplo, e vou avançando na predição de desvio, trace cache, janela de instruções, renomeação, e a gente termina isso com certeza na aula que vem. Dúvidas, perguntas? Então, hoje nós vimos o que, gente? Vimos por que o processador multicore existe, tá? Porque tem uma carga de trabalho que ele consegue ser eficiente, porque a potência estava impedindo que a gente continuasse com aquela loucura de subdividir o pipeline em vários estágios e aumentar a frequência do processador. Então, hoje em dia tem mais processadores trabalhando com pontos de tensão e frequência menores do que os processadores mais antigos. E a grande parte desses multicores são feitos com processadores superescalares, que são processadores que executam mais de uma instrução por ciclo. Para você executar mais de uma instrução por ciclo, você tem que modificar o seu processador, você tem que vencer o problema dos desvios, fazendo predição de desvio, você tem que superar o problema da dependência de dados, que você resolve, no caso do pipeline, com adiantamento de dados, mas você também resolve com a renomeação por software ou por hardware, com escalonamento de software também ajuda a melhorar. E você tem várias outras modificações que a gente vai estudar com mais detalhe nas nossas próximas aulas, que são 3 aulas até. Então, não esqueçam, eu estou liberando hoje o questionário do pipeline até terça-feira, para vocês fazerem. Vou liberar na terça-feira que vem a atividade deixa eu desligar aqui, então. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos ir encerrando? Ligar a gravação?